Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta com Absolar Meeting, região Centro-Oeste. Espero que todos tenham saboreado o delicioso coffee break. Tinham 2 bolos lá que são inimigos de qualquer dieta. Eu acredito que vocês verificaram, né? Maravilhosos, né? É para que todos se sintam realmente muito bem recepcionados aqui na nossa capital mato-grossense e aqueles que são de fora possam voltar constantemente. Senhoras e senhores, quero lembrar a todos que temos o espaço para interação. Os banners que estão aqui no auditório têm o QR Code. Basta que você capte com a câmera no seu celular e irá abrir um site para você selecionar o painel e preencher o formulário para enviar a sua pergunta. Também temos uma pesquisa de satisfação. Pedimos cordialmente que nos ajudem preenchendo o formulário, respondendo as perguntas, pois é importante. Só assim podemos aprimorar os nossos eventos cada vez mais para que eles sejam totalmente interativos e realmente contribuam com todo o conhecimento que os senhores vieram buscar aqui nos nossos eventos. Todos que estão aqui presentes já garantiram o acesso à edição digital do Meeting, certo? Vocês poderão acessar todo o conteúdo a partir do dia 16 e rever quantas vezes você quiser os temas que serão expostos aqui, no conforto da sua casa. Se você conhece alguém que gostaria de ter vindo, mas não pôde estar aqui conosco presencialmente, indique para ele e peça que ele se inscreva no nosso site, o absolarmeeting.org.br. Mais uma vez, se você conhece alguém que não pôde estar aqui presente, convide ele a se inscrever no nosso site, absolarmeeting.org.br. Senhoras e senhores, antes de darmos início aos próximos painéis que serão apresentados, eu quero convidar vocês para que prestigiem as mensagens dos nossos parceiros. De olho no telão. Em Mato Grosso, estamos revolucionando a forma como as pessoas consomem energia. E os resultados são impressionantes. Somos mais de 3.000 associados que já economizaram mais de 2,5 milhões de reais. Até o fim de 2023, vamos somar mais de 33 milhões de quilowatt-hora gerados. O meio ambiente agradece e os números não mentem. Somos a maior potência em gestão de geração distribuída de Mato Grosso. Juntos, geramos mais energia. Enersim. De ideias pensadas para os lares, a ideias pensadas para as indústrias. Da geração de energia renovável a renovadas formas de gerar energia. De motores elétricos inteligentes a cidades inteligentes. Da inovação à preservação. Nós vamos fundo em tudo que fazemos, trazendo ideias cada vez mais inovadoras, eficientes e sustentáveis.
Estamos sempre em movimento, evoluindo o setor, evoluindo as relações, evoluindo o mercado. Por isso, mudamos e começamos um novo ciclo em nossa história. Foi isso que nos trouxe até aqui. A energia humana que alimenta nossos objetivos. É ela que nos incentiva e nos sustenta. A Eugin Solar apresenta ao mercado nacional toda a solução em produtos necessária para atender aos mais diversos tipos de projetos. Fabricamos e distribuímos painéis, inversores, estruturas e kits solares, seguindo os mais rigorosos padrões de qualidade. Todos os nossos produtos estão disponíveis através do e-commerce Eugin, televendas ou com nossos consultores especializados. A Eugin é a escolha ideal. Eugin, mais do que você imagina. Muito bem, senhoras e senhores, dando continuidade então aos nossos temas, temos a honra de convidar para compor o próximo painel desta manhã o economista pela Unicamp com MBA em Gestão e Empresas de Energia Elétrica pela FGV, foi assessor da diretoria colegiada da ANEEL por 5 anos, da ANEEL, consultor em regulação para o Programa de Energia da África Austral e também, antes de entrar para o setor elétrico, prestou consultoria para muitas empresas de grande porte na área de energia. Senhoras e senhores, recebam o especialista técnico regulatório da Absolar, senhor Ernesto Johannes. Convidamos também ele que é formado em Engenharia Elétrica pela Faculdade de Engenharia de São Paulo, possui MBA em Gestão de Negócios e Energia pela Escola Superior de Propaganda e Marketing e pós-graduação em Sistemas Elétricos de Potência com ênfase em Proteção pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Possui trajetória de 28 anos no setor elétrico, atuando em diversos segmentos da distribuição de energia. Nos últimos 10 anos, tem ocupado posições gerenciais nas áreas de planejamento, engenharia e operações e obras. Recebo com muito carinho o superintendente técnico da Equatorial Goiás, senhor Roberto Silva Vieira. Convidamos também ele que é formado em Negócios Exteriores pelo Centro Universitário Positivo em Curitiba, foi piloto de corrida, tendo iniciado no automobilismo em 1998 na F3, chegando até a IndyCar. Diretor na planta Cobrazen Agroindustrial Soy Crush, em Cuiabá, e fundador da Energy. Senhoras e senhores, recebam o senhor Alexandre Esperafico. E convidamos também o advogado, consultor e especialista em energia, além de sócio do Martorelli Advogados, secretário da Comissão de Energia da OAB Seccional Paraná. Senhoras e senhores, recebo com muito carinho o sócio da área de energia do Martorelli Advogados, senhor Guilherme Berejuc. Muito bem, senhoras e senhores, para a sua saudação como mediador deste painel, eu passo a palavra nesse momento ao senhor Ernesto Johannes. Muito bom dia a todos. Eu, assim como fizeram os que nos antecederam, gostaria muito de agradecer pela presença de quem nos prestigia neste evento e agradecer também a todos que proporcionaram esse evento, a toda a equipe que trabalhou conosco, a toda a equipe que não está aqui, mas que também trabalha no evento, cumprimentar a todas as autoridades presentes e, especialmente, também dar as boas-vindas aos meus colegas de painel, Alexandre, Guilherme Berejuc e Roberto Vieira. Bom, como
o tempo é curto e nós gostaríamos de poupar um intervalo para perguntas e respostas, eu falarei brevemente das mudanças regulatórias que aconteceram recentemente e como isso impacta o setor. Eu sei que há muita dúvida, a mudança foi recente, e, de fato, é esse ano em que as empresas, os consumidores, estão realmente mudando a postura, acompanhando mais de perto o que aconteceu e se adaptando. Não poderia deixar de mencionar da minha alegria de estar aqui em Cuiabá, uma cidade que eu já conhecia, já retornei algumas vezes. É uma terra muito querida, onde fiz grandes amigos, então é sempre um prazer estar aqui, é muito especial para mim. Eu precisava do passador. Será que... lá vem. Como é? Frente para trás. Ok. Tá bom. Gente, talvez eu fique mais à vontade aqui, apesar de... Acho que sim. Vamos lá. Bom, como todos sabem, a Besolar é a associação que representa o setor solar fotovoltaico, não apenas o setor solar fotovoltaico, atuando também nas novas tecnologias de armazenamento e hidrogênio renovável, e tem sido um grande fórum de debate, geração de conteúdo e proatividade do setor. Pessoalmente, para mim, é um grande orgulho compor a equipe e participar deste evento tão especial. A regulamentação da mini e microgeração distribuída no Brasil, ela se dava por meio de resolução da ANEEL. E, no ano passado, foi aprovada a Lei 14.300, que é o marco legal do segmento no Brasil, e já em fevereiro desse ano foi procedida a regulamentação da lei. Então, nós temos agora a Resolução Normativa da ANEEL, número 1059, de 2023. Esta foi uma importante vitória do setor. Eu não me canso de destacar que, embora tenha havido mudanças, é uma vitória. O setor foi vitorioso, a Besolar agiu proativamente em todo este processo, participou de audiências públicas, articulando com parlamentares, com empresários do setor, interagindo com a agência reguladora. Então, de fato, deve ser celebrado como uma vitória. O que foi que mudou? Temos boas notícias. É sempre bom iniciar pelas boas notícias. Quando me perguntam por onde gostaria de começar, eu sempre começo pelas boas. Faturamento pelo uso da rede, uma das principais mudanças. Aquelas usinas geradoras que estão adaptadas a pagar demanda contratada tiveram uma importante mudança. O cálculo do faturamento pelo uso da rede passou a ser dado por uma nova equação. A demanda é calculada pelo elemento demanda de injeção menos demanda consumo vezes TUS de G. Qual é a mudança? Traz um ganho de cerca de 50% para o negócio. As usinas que têm geração e consumo local vão contratar e assinar com a distribuidora o seu contrato de injeção e um contrato de consumo. Da subtração desses fatores é que é multiplicado pela TUS de G. Usinas de geração remota têm a opção de não contratar consumo. E, se houver algum consumo neste local, você ainda pode contratar a contratação mínima de 30 kW. O que a ANEEL retirou, neste momento, foi a possibilidade de retroagir. Se você está numa concessionária, numa área de concessão, onde já houve a revisão tarifária e você pagava a demanda contratada, embora seja um dos itens autoaplicáveis da lei, a ANEEL entendeu que só cabe daqui para frente. Então, geradores chamados GD1, que já estão na regra antiga, passam a estar sujeitos à nova regra mediante a revisão tarifária da sua distribuidora. Aqueles que vão aderir ao sistema após a regulamentação já entram
com este novo regramento. Qual o ponto importante aqui? Se ainda não ocorreu a revisão tarifária da tua distribuidora, faça o cadastro, informe, porque há toda uma questão de atrasos, há uma questão de acúmulo de pedidos, então é benéfico que cada gerador já se antecipe. Bom, opção de faturamento pelo grupo B, o optante B. Aqui a ANEEL endureceu um pouco o jogo. Basicamente, para que você permaneça como optante B, você tem que atender 3 condições, sendo a principal dela não haver alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora, distinta daquela onde ocorreu a geração de energia elétrica. Ou seja, em outras palavras, você tem que gerar e consumir no mesmo local. E como se não fosse suficiente, a ANEEL ainda determina que você possua central geradora na unidade consumidora e que a soma das potências não ultrapasse 112,5 kVA. O que acontece se o optante B decide que não vai cumprir as 3 condições? Ou o optante B, que já estava no sistema anteriormente à regulamentação, será automaticamente convertido em consumidor do grupo A. Essa é a interpretação da agência. Então, até abril deste ano, aquele optante B que dissesse quero permanecer como optante B, deveria atender essas 3 condições, e quem não se adequar seria automaticamente interpretado como um optante, como um consumidor do grupo A. Aqui houve, então, podemos dizer que o jogo endureceu um pouco. Bom, passada essa etapa crítica da regulamentação, tem elementos que eles permanecem do jogo, independente de haver regulamentação vigente ou não, ou em andamento, é um aprimoramento constante. Quais pontos a Besolar tem destacado e batalhado com a ANEEL desde sempre? Pela preservação da concorrência no segmento da geração distribuída. O que acontece? Nós sabemos que existem grandes grupos no setor, e esses grandes grupos eles atuam em diversos elos da cadeia. É importante que a agência esteja atenta, monitorando e fiscalizando situações como assimetria de informação, conflitos de interesse, para que não exista alguma desvantagem ou vantagem indevida neste mercado. Temos sempre cobrado uma ação fiscalizatória mais eficaz da ANEEL, para ajudar a resolver os problemas com as distribuidoras. E, como nós temos visto nos painéis anteriores, o crescimento da solar fotovoltaica é muito rápido, é muito intenso e é disperso por todo o Brasil, o que são qualidades maravilhosas, porém demandam que a agência reguladora esteja mais atenta, mais eficiente e, de nossa parte, o que sempre ressaltamos aos empreendedores, aos consumidores, a todo o setor, é importante reportar. Reportar para a Besolar, reportar para a ANEEL, acionar os canais, porque isso é o nosso combustível. Um caso individual pode dizer, olha, ninguém vai me socorrer aqui, mas 100 casos é diferente, 1000 casos é diferente, 10.000 casos é diferente. Então, isso permite movimentar a agência, movimentar representantes da sociedade, movimentar também o Congresso Nacional. Bom, próximo passo. Passada a regulamentação, ainda tem etapas a cumprir, que é o cálculo da valoração de custos e benefícios da geração distribuída. Mais adiante, eu vou comentar com os senhores que a Besolar já está adiantada nesse processo, já tem números preliminares que demonstram a vantajosidade da micro e mini geração distribuída no Brasil, e estamos em condições de incentivar e até mesmo cobrar a celeridade desse processo. Período de transição. Aqui, como muitos já devem ter visto, até 2029, 2030, se inicia uma escalada de cobrança da tarifa do uso do sistema de transmissão, iniciando com 15% em 2023, alcançando 90% em 2030 e, depois de 2030, conforme as novas regras a serem estabelecidas. Diante desse cenário, vale a pena investir em micro e mini geração distribuída? A resposta é sim. Especialmente no Centro-Oeste, eu verificava ainda há pouco,
alguns elementos que não mudaram e não depende da regulação da 14.300. Por exemplo, aqui no Mato Grosso, nós temos a 6ª maior tarifa do Brasil. No Mato Grosso do Sul, a 7ª maior tarifa do Brasil. A média brasileira está em 70 centavos por quilowatt-hora para o consumidor residencial. Aqui nós passamos de 80. Então, essa atratividade não vai mudar. Vai mudar o recurso solar? Essa abundância de sol que nós temos aqui? Isso não vai mudar. O que vai mudar é a consciência da população, é o interesse do consumidor, é o fortalecimento dos movimentos de transição energética, a tecnologia cada vez mais acessível e as cadeias produtivas que foram rompidas nos últimos anos se restabelecendo, se fortalecendo. Então, a notícia é boa. Completando aqui o círculo de tarifas do Centro-Oeste, eu também verifiquei que Brasília, onde eu moro, e o estado de Goiás estão ali abaixo da média. Tem a tarifa abaixo de 70 centavos. Porém, surpresas nos aguardam. Nós ainda não tivemos a revisão tarifária de 2023. Se seguirmos o exemplo do ano passado, no Distrito Federal, o aumento tarifário foi de 23%. E, em Goiás, foi da ordem de 16%. Então, veja que esses fatores não mudaram. Essa atratividade permanece. Então, a nossa legislação ainda é uma das melhores do mundo, não tem receio em afirmar isso, e a atratividade permanece. Como colocou o Rodrigo Sawaia, o Ronaldo Colozuc, a Yasmin, é um momento transitório, eu realmente acredito nisso. Bom, o que resta fazer? O famoso encontro de contas. A lei estabeleceu que deve ser feita a valoração dos custos e benefícios da mini e microgeração distribuída. A Besolar tem avançado nesse estudo, com contratação de consultoria especializada, a Volt Robotics, e eu passo aqui para vocês um pouco desses valores. Vejam vocês que, no horizonte de 2022 a 2031, a expectativa de economia para todos os consumidores do Brasil, isso é importante dizer, você não beneficia apenas quem investe em solar fotovoltaica, você beneficia todo o setor elétrico nacional. É da ordem de 86 bilhões de reais, o que dá 10,3 bilhões de reais por ano em economia para todos os consumidores. As pessoas se esquecem que 2021 foi um ano terrível de crise hídrica. As pessoas se esquecem das bandeiras vermelhas que tivemos, da supercontratação de térmicas emergenciais que nós enfrentamos. Então, isso não pode ser esquecido. E a solar fotovoltaica ela contribui diretamente para superar esses gargalos, para beneficiar toda a sociedade. Aqui tem bandeira tarifária, que deixa de ser vermelha, passa a ser amarela, provavelmente verde. Aqui tem consumo de combustível de termoelétrica, que deixa de ser contratado. Então, é um interesse do indivíduo? É, mas é um interesse do país. E a Besolar defende essa agenda e temos sido muito proativos com o novo governo, com o Ministério, com a ANEEL e com o Congresso nesse sentido. Bom, e o que o indivíduo pode fazer? Não é segredo, não é novidade, as dificuldades enfrentadas em todo o Brasil. Muito se fala dos casos de Minas Gerais, e aqui também nós sabemos que nas regiões onde a Energisa atua são inúmeros os problemas. O que o consumidor, o que o empreendedor pode fazer? Ele deve entrar em contato com a ANEEL, deve entrar em contato com a distribuidora. Se isso não resolve, deve entrar em contato com a ANEEL. Abrir um protocolo na Superintendência de Mediação Administrativa. Isso é o nosso combustível, isso é o nosso catalisador. Isso muda as estatísticas da agência. Isso torna o problema impossível de se esconder. E também pedimos que registre na ouvidoria da Besolar. Nós reunimos todos esses dados, reunimos essa documentação e temos uma atuação pesada com o regulador, com o Ministério e com o Congresso. Outros canais podem ser acionados, Reclame Aqui, PROCON, e todo mundo prefere evitar, mas não abrir mão, se for necessário, da ação judicial. Bom, aqui o contato da nossa ouvidoria, abesolar.org.br/ouvidoria.
unindo forças e multiplicando vozes. E o nosso convite para que sejam associados, que aqui estão presentes, que não se associaram, fica o convite para que se junte a nós e venha somar forças. Bom, passo a palavra agora ao Roberto. E se tiver apresentação, Roberto. Aqui. Tem sim. Obrigado, Ernesto. Obrigado. Bom dia a todos. Eu sou Roberto Vieira, eu sou superintendente técnico da Equatorial Goiás. Antes de mais nada, agradecer o convite aqui da Absolar, um convite que eu fiquei muito feliz de ter recebido, primeiro para conhecer a cidade de Cuiabá, que eu ainda não conhecia, mas principalmente por poder falar com vocês que representam aqui uma classe que está crescendo de forma exponencial, como foi falado no painel anterior. Eu vou falar um pouco sobre isso agora também, e principalmente para poder passar um pouco do ponto de vista da distribuidora, que é um player, um stakeholder importante dentro dessa cadeia, né? A gente também participa disso, a gente tem que conhecer melhor como isso funciona, tem que entender as projeções, até para a gente poder preparar os nossos processos, os nossos sistemas para fazer frente a essa mudança, que ela não vai acontecer, ela já está acontecendo e vai continuar, né? Falando um pouquinho da Equatorial, né, do Grupo Equatorial. O grupo, um grupo fundado em 1999, é um dos maiores grupos de energia do Brasil, atua em transmissão, geração, distribuição e também comercialização de energia. No ramo de distribuição de energia, nós temos 7 distribuidoras espalhadas pelo país, distribuindo energia para 30% do território nacional e 13% da população do país, né? E eu estou representando aqui a caçula do grupo, que é a Equatorial Goiás, uma empresa que está com 5 meses de concessão, chegando no 5º mês de concessão em Goiás, né, depois da aquisição da CELG-D. Falar um pouco aqui sobre os desafios da distribuidora em relação a esse cenário de geração distribuída, de micro e mini geração distribuída. Eu vou falar um pouco de números, mas sem a pretensão de chegar tanto no detalhe, como o Dr. Rodrigo bem falou no primeiro painel, mas dar um pouco do contexto e o que realmente a gente entende que faz diferença para esse cenário e onde estão os pontos de atenção, onde a distribuidora precisa estar preparada para reagir rapidamente, né? Quando a gente fala de capacidade instalada, está aqui a curva de crescimento ano a ano de micro e mini GD. Até o ano de 2022, cenário nacional, crescimento exponencial. Quantidade de consumidores também, passando aqui de 2 milhões de clientes no ano de 2022. E quando a gente olha pela tecnologia, o amarelinho aqui é a tecnologia solar, ou seja, a grande maioria das novas conexões, das conexões de GD que a gente tem, são da tecnologia solar. Olhando um pouquinho para frente agora, olhando para o futuro, o que espera, né? A distribuidora ela tem que reagir somente agora a esse crescimento que aconteceu até o final do ano de 2022, em função da mudança da regulação, ou a distribuidora ainda precisa ficar atenta, ela precisa ainda reagir? Precisa reagir. O crescimento que a gente obteve até o ano de 2022, ele deve continuar e seguir além do ano de 2030, pelo potencial que a gente tem ainda de energia solar, principalmente, mas de outras fontes também, mas prioritariamente pela energia solar, né? No outro painel foi comentado que a gente explora no Brasil somente 2,5% da capacidade, né, do potencial de energia solar que a gente tem. Então, a gente ainda tem uma projeção de crescimento muito grande e constante nos próximos anos. Falando um pouquinho lá da nossa realidade, lá do estado de Goiás, a gente, no final do ano de 2022, éramos o 8º maior mercado do Brasil em micro e mini GD, em capacidade instalada, e as nossas classes aqui com maior inserção, a rural e a comercial, principalmente a rural, né? Goiás é um estado onde o agronegócio, assim como o Mato Grosso, é um mercado muito forte, né? É uma frente muito forte da economia, e lá a gente tem muita conexão na zona rural, e que traz um desafio adicional para nós. Eu vou falar um pouquinho na hora que eu começar a listar aqui os desafios da distribuidora. Tá? Agora, no final do ano de 2022, a gente teve um aumento em 3 vezes da quantidade de solicitações para conexão no sistema, muito em função
da mudança regulatória que o Ernesto comentou, mas também já era um crescimento que vinha se configurando pelo crescimento do mercado de mini e micro GD no Estado. Bom, falar um pouco agora dos desafios. Eu coloquei uma palavra aqui, uma palavra que ela pode parecer engraçada, e a primeira vez que eu escutei essa palavra, eu achei muito estranha. Foi lá no ano de 2010. Prosumer. O que é um prosumer? Prosumer é o cara que ele produz e ele consome energia ao mesmo tempo. Ou ele pode estar produzindo e consumindo ao longo de um dia. E um dos grandes desafios que a gente tem, ou resumindo todos os desafios da distribuidora, a gente tem que gerenciar o fluxo que deixa de ser unidirecional de energia e passa a ser bidirecional. A rede está levando e trazendo energia constantemente. Esse balanço, esse fluxo de energia é um dos grandes desafios e ele traz uma série de preocupações, problemas e de oportunidades na gestão de uma distribuidora. A concessionária não é mais uma entregadora de energia, ela atua como um agente logístico pleno de energia. Ela deixa de pegar a energia da fonte, da sua subestação, e levar até o cliente, passa a levar e trazer energia. Mas aí também a gente começa a ter os problemas. A gente começa a ter as questões que a gente precisa vencer, principalmente quando a gente tem sistemas de energia que foram projetados e construídos sem essa previsão. É fato que, para você projetar e crescer uma rede de distribuição de energia, no seu crescimento vegetativo ou no seu crescimento para modernização e manutenção, você precisa de um longo ciclo de investimentos, né? Tem muito ativo na rede de distribuição que leva 40, 50 anos para depreciar e continua lá trabalhando. 40, 50 anos atrás, 30, 20 anos atrás, a gente não imaginava que micro e mini GD ia ser essa revolução que a gente está enfrentando. Então, os sistemas que a gente tem, eles não foram preparados ao longo do tempo. Isso traz um desafio para quem planeja a expansão dos sistemas. Em grande parte, esses sistemas eles não estão preparados e a gente tem que planejar, e não adianta reclamar ou não adianta chorar. Agora a realidade está aí, a gente tem que reagir rápido. Isso é um desafio para quem planeja. Mas também tem um desafio para quem mantém o sistema preparado para todas as situações. Quando a gente fala principalmente aí da solar, mas de todas as outras fontes também que não são estocáveis ou não são despacháveis, a gente tem o desafio de ter um sistema que, em um momento, não vai estar gerando. Em outros momentos, vai estar gerando. Em um momento, não vai estar gerando excedente, outro vai estar gerando muito excedente. E, quando eu planejo, eu tenho que prever todas essas condições. Mas não só a condição de um sistema único. Quando a gente pega uma concessão de uma distribuidora de energia, principalmente estados como Mato Grosso, Goiás, que a concessão é do estado inteiro, você tem vários comportamentos diferentes. Eu tenho uma região de irrigante que a curva de carga ela é em um determinado horário. Dependendo da cultura que está sendo cultivada lá, é no período noturno. Eu tenho uma curva de carga com a ponta no período noturno, na madrugada. Tenho regiões comerciais, tenho regiões residenciais. Eu tenho vários sistemas conectados numa mesma subestação com condições diferentes. Isso traz um desafio adicional também para quem está mantendo esse sistema, independente da condição da geração. Ainda falando de operação, gerenciar os níveis de tensão, a qualidade de energia, a integração da GD com sistemas de proteção, smart grid, entre outros. A gente está vivendo uma outra revolução nas distribuidoras de energia, que é a inserção de tecnologia e de automatização nos sistemas. Ao longo dos últimos anos, a gente começou a implementar muito religador na rede, muito sistema telecontrolado. A gente começa agora, a maioria das distribuidoras, a colocar automação com self-healing, que é a reconfiguração automática da rede, sistemas de inteligência artificial também, e tudo isso tem que se relacionar, e tudo isso tem que estar pronto também para se relacionar com sistemas de geração distribuída. Mais um desafio que a gente tem. Mas, ainda antes de falar de smart grid, de falar de tecnologias mais avançadas, até mesmo na hora de regular um nível de tensão. Quando a gente tem um alimentador muito longo, que vai lá para a zona rural, muitas vezes passa por sistema trifásico, bifásico, e chega com monofásico lá na fazenda, e essa fazenda quer colocar uma micro GD. Eu tenho que estar preparado para isso. E isso não é um desafio simples para quem
vocês que são do ramo sabem do que eu estou falando, mas a realidade está aí. De novo, não adianta chorar, não adianta reclamar, a gente tem que reagir e criar alternativas para poder fazer essa regulação de tensão, fazer toda a operação do sistema de forma adequada. Nesse ponto, a gente conta muito com a ABRAD, que é a Associação Brasileira das Distribuidoras, para poder compartilhar, e a gente compartilha muito entre as distribuidoras as experiências e o que pode ser feito de diferente para fazer uma reação rápida. O cliente, vocês que são empreendedores, né, quem está conectando um sistema não pode se preocupar se a distribuidora está pronta ou não. Vocês estão crescendo exponencialmente, a gente tem que correr atrás para poder estar preparado e pronto para isso. E aqui, por último, mas não menos importante, talvez o ponto mais importante que a gente está vivendo agora, está vivendo nesse momento e vai continuar vivendo nos próximos anos, é trabalhar dentro dos processos técnicos e comerciais da distribuidora. Quando eu falo em trabalhar dentro dos processos técnicos e comerciais, eu falo de mudar a mentalidade da organização e das pessoas que estão na organização para mostrar a importância dessa mudança energética, da matriz energética que a gente está vivendo. Então, os processos nem sempre estão preparados para reagir tão rapidamente a uma mudança de regulação. A distribuidora tem que estar pronta para isso, tem que estar antenada com isso, tem que estar muito próxima do órgão regulador para saber qual a projeção, qual a previsão de mudança de regulação e já preparar, tanto do ponto de vista de sistema informatizado quanto de processo. Mas também preparar seu pessoal, preparar suas equipes. O atendente lá da agência, 5, 6 anos atrás, ele não precisava entender muito do marco regulatório de GD. Hoje em dia, esse cara ele tem que ter noção. O eletricista de rede, que antes estava preocupado em ter um bastão para bater uma chave e fazer retornar a energia, ele não tinha que estar preparado que um cliente tem geração distribuída. Hoje em dia, ele tem que estar preparado, porque, na hora que ele não está batendo chave, ele está conectando um novo cliente na rede. Da mesma forma, ele tem que se preparar para as tecnologias que a gente tem colocado no sistema. Então, a capacitação, as pessoas, a preparação das pessoas para essa transição, na minha opinião, no meu ponto de vista, é o maior desafio e é o que está conseguindo fazer a gente equilibrar esse jogo e vai fazer a gente virar esse jogo para estar pronto para esse momento que não é futuro, um momento que já é atual. E, como eu mostrei anteriormente, vai continuar avançando, a gente vai continuar tendo mais e mais clientes com mini e microgeração distribuídas conectados no nosso sistema. Ok? Bom, o que eu tinha era isso. Eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui com vocês e passo a palavra agora para o próximo. Obrigado, Ernesto. Obrigado, acho que foi uma excelente palestra. E passo, então, a palavra ao Alexandre Esperafico, que vai nos trazer um pouco da tua experiência atuando aqui na região. Opa, obrigado, Ernesto. Boa tarde a todos. É uma honra, uma satisfação poder estar aqui com vocês, né? Ser convidado aí pela AB Solar, nosso CEO aí, o Rodrigo Sawai. Obrigado aí, Rodrigo, Ronaldo Kolosuk. E eu vou passar um pouco, acho que, do que a gente viveu aí, né, nesses últimos anos aí, principalmente, né, do momento atual, do que está sendo essa transição aí, né, para um mercado mais regulado, né, com regras mais bem estabelecidas, né, com leis, né. Então, acredito que a tendência daqui para frente ao contrário do que parece às vezes, né, é de melhorar esse mercado. Então, a gente viu isso acontecer em vários países, né, fora do Brasil, aí, Estados Unidos, Europa, tiveram que passar por isso, e nos Estados Unidos ainda muito mais complicado que no Brasil, onde as regras acontecem de estado para estado, né? Então, os Estados Unidos ainda tem muitos estados que não é nem permitido você ter a própria geração de energia conectada à distribuidora, né? Então, mas aqui, falando de Centro-Oeste, de Mato Grosso, de Brasil, a gente, desde lá do princípio ali da entrada da 482, de você ter esse mercado já em crescimento, que eu acho que aconteceu mais de 2018, 2019 para frente, a gente já superou vários desafios aí, né, com a questão de interpretação, de resolução,
com questão de alterações, né, de posicionamento ali da distribuidora com a ANEEL. Então, eu acho que a questão da operação comercial que a gente fala, né, do que a gente vende para o nosso cliente ali, ainda é um pouco confusa, né? Ou seja, a gente não tem uma informação uniforme no Brasil inteiro. Então, você vai saindo de uma área de distribuição para outra, você vai tendo processos com entendimentos diferentes, onde você apresenta um processo lá, chega no final, o cara fala, não, esse aqui foi reprovado porque se apresentou o C antes do posto de transformação antes da UFV. Ele fala, cara, mas lá é assim, aqui é assado. Então, eu acho que esse ponto a gente tem que, né, tem que chegar numa conclusão, e eu acho que a gente tem aqui até, né, a nossa parte jurídica aqui, que vai falar um pouco dessa 14.300, mas eu vejo que o Brasil ainda tem, né, é claro, é um mercado que está em amadurecimento, ou seja, ele está amadurecendo, é um mercado de longo prazo, a gente está falando numa janela de oportunidade aí, até 2050, pelo menos, de ter um mercado de crescimento exponencial de mais de 6.500% a partir de agora. Então, é claro que a gente vai ter que passar por essa transformação. O Roberto falou aí, né, na parte da concessionária, eu falo a Energy, né, a gente com o case da Energy ali, na parte da concessionária, hoje a gente tem mais de 1.300 projetos aprovados no Brasil inteiro, então a gente acaba transitando por várias áreas de concessão, e a dificuldade é sempre a mesma, é a comunicação, né? Você não tem os canais bem estabelecidos, você não consegue falar com as pessoas lá dentro, às vezes, para resolver um problema muito simples, né, de resolver, às vezes era só uma questão, não, cara, está aqui, ó, né, o que você quer saber ali, para dar sequência no processo, né, do projeto do cliente. E o cliente não consegue entender isso que a gente faz, né, porque ele quer simplesmente pagar lá e quer ter o produto dele funcionando. Então, é difícil você conversar do cliente, e aí é aquele negócio, né, de quem que é a culpa, né, se o negócio não funcionou. Então, a gente já pagou muita fatura de energia, né, por atraso de a concessionária não conectou lá. Paga a conta do cliente lá, por quê? Porque é a política né, é igual do americano, seu dinheiro, satisfação garantida, o seu dinheiro de volta, né? Então, às vezes, você tem que ainda pegar o problema que, às vezes, não é teu e resolver ele de outra forma. Então, acho que todo mundo passa por isso aqui, né? Mas o desafio agora, eu acho que é entre vamos dizer, as empresas e as concessionárias, e, claro, com o órgão regulador, porque a gente está num mercado altamente regulado, né? E a gente depende da segurança jurídica para isso, né? Ou seja, de que essas regras sejam claras e sejam cumpridas de uma forma, por exemplo, a não ter olhar para trás e falar assim, bom, agora o biooptante vai ser taxado. Então, isso aí é uma coisa que, né, que é importante a gente garantir o direito do nosso cliente lá, mas os desafios agora daqui para frente são de digitalização desses processos, como o Roberto falou também. Eu acredito que as concessionárias evoluíram muito nesse tempo, né, principalmente por causa da pandemia, onde todo mundo ficou mais digital aí, e esse processo, eu acho que cada vez está mais próximo, né, tá mais definido. Tem algumas concessionárias ainda que têm que andar um bom caminho, mas a gente vê o próprio Grupo Energisa aqui, né, ele evoluiu bastante ali com os protocolos, com a questão de dar um pouco mais de transparência para aquilo que a gente coloca. No começo, nem voltava um protocolo, o cara não sabia nem que dia que ele tinha colocado lá, né, os caras não te davam essa informação. Agora, isso já mudou. Eu acho que das concessionárias, das distribuidoras, que a gente vê que tem já uma evolução bastante, é a própria Copel, né, que tem um processo já bem digital, mais transparente, mas a gente tem um caminho longo pela frente ainda para conseguir entregar realmente para o cliente, né, porque a gente, na verdade, é só o agente aí de trazer a solução, entregar para o cliente uma solução mais clara, mais rápida, né? Com um passo a passo, com uma jornada ali muito mais
que a gente consiga explicar muito mais, de forma mais fácil para aquele prosumidor aí, né? E dentro dessas plataformas aí, integração, acho que com as empresas, ela ainda está muito pobre, assim, vamos dizer assim, né? A gente tem esses acessos, mas eu acredito que no futuro a gente vai poder ter tudo muito mais, ou seja, a gente vai ser praticamente uma extensão ali, né, da área da distribuidora, né? Ou seja, ter um acesso a um sistema que vai te dar muito mais liberdade para você colocar lá teus projetos e ter tudo andando ali dentro e conseguir de forma rápida, assim como os caras fizeram na Califórnia, né? A Califórnia é um negócio onde é tudo muito rápido, né? Os agentes, claro, tem a mesma regulação, tem muita coisa, mas você consegue andar de forma rápida e clara e, de repente, fazer uma instalação ali e conectar um sistema num prazo, né, muito mais curto e já ter aquilo entregue para o seu cliente. No ponto de vista do mercado, eu vejo assim que a 14300, a gente criou, né, um pouco desse mito do que... É claro que quem fez antes da 14300 tem suas vantagens, mas criou-se um pouco do mito de que, depois dessa regra, não valeria mais a pena fazer solar, né? E não é essa a questão, né? Valeria muito mais a pena fazer antes da regra. Mas agora, a partir da regra, a gente deve ganhar mais segurança jurídica, né? Deve ter uma regra muito mais clara do que a gente tinha antes, sem novos, vamos dizer, a gente teve alguns sustos agora, mas acredito que dentro desse ano a gente deve pacificar esses assuntos, né? Ainda, né, de interpretação aí dessa legislação, da resolução, e conseguir realmente passar, né, uma fase aí de transição que é difícil. O mercado, ainda mais quando você junta vários itens, né? Saiu de uma pandemia, entrou numa guerra, o juro subiu, trocou de governo, a inadimplência cresceu, cortou o crédito. Aí você fala, bom, e agora? O que eu faço, né? Estava preparado para uma explosão do mercado, agora tem que me preparar, como o Ronaldo até falou, agora tem que mandar 200 funcionários embora. Então, às vezes, da mesma forma que a gente cresce rápido, que é um mercado rápido, né? É um mercado muito dinâmico, o mercado solar, ele também, às vezes, acaba, né, tendo esse revés aí que acaba trazendo muitos problemas para o setor. E eu acho que agora a gente está vivendo um dos momentos mais difíceis desde o começo do setor, que lá em 2016, 2017, a gente não conseguia era vender, né? Porque o cliente ainda não entendia a solução, não tinha, talvez, um valor que o financiamento pagasse a conta ali, né? Ou seja, uma coisa pagava a outra. Mas o que acontece agora, né? Agora a gente tem o cliente entendendo o que a gente faz, a gente tem tudo a nosso favor, mas o juro e a condição de crédito agora estão desfavoráveis. Então, o que a gente tem que buscar agora? Novas formas, né, de trazer o cliente para dentro ali, com novas formas de crédito, com novos parceiros. A BV, né, faz um excelente trabalho nisso aí no país inteiro. Então, mas como diz também o Rodrigo, né, um só banco não faz verão. Então a gente precisa ir buscar essas novas soluções. E é nesses momentos que a gente encontra realmente, né, o que mais que a gente não estava fazendo, né, dentro do mercado. Então, a gente buscar também novos serviços, né, trazer a área de serviços, ali, o pós-venda, né, ou seja, o cliente que você já tem, de repente, ele pode indicar o próximo cliente. Então, isso você tem que buscar ali dentro da tua rede de contato para movimentar o teu negócio novamente, né? E o nosso case ali, né? A gente tem uma operação que funciona no Brasil inteiro, e quando a gente fala o Brasil inteiro, é que o cara pode vender o sistema em qualquer cidade, a gente tem que dar um jeito de entregar. Então, a gente tem desafios muito grandes para conseguir fazer isso acontecer de forma rápida, sem dar muito problema, né? No sentido de conseguir entregar a solução, falar com a concessionária, fazer a logística do produto, fazer tudo isso de uma forma que o cliente tenha um processo, pelo menos,
com o mínimo de problemas, né? E isso não é fácil. Então, eu conheço bem a vida de vocês que estão aí sentados. O Brasil, né, como país, ele não é vamos dizer, a gente tem tudo por fazer, e isso é o ponto positivo, vamos dizer, essa é a oportunidade, né? Porque você pega outros países ali que está praticamente tudo pronto, a tua oportunidade é muito menor do que aqui. Então, o Brasil ele é esse celeiro de oportunidades exatamente porque a gente tem, né, muita coisa para se fazer. E você vê empresas aí como a Equatorial, né, chegando aí em Goiás exatamente, né, para trazer esse crescimento, né, para buscar esse desafio. O próprio Riberto, que era daqui da Energisa, né, está lá com vocês, então a gente conhece bem também essa história. Então, eu acho que é um mercado, vejo, né, que é um mercado ainda que a gente nem começou, isso aí foi só um gostinho de 2015 até 2022, então eu acho que esse mercado vai começar a partir de agora e ele vai ter um crescimento ainda mais expressivo daqui para frente, porque o cliente, o consumidor ali, ele vai entender de que agora essas regras do jogo vão ser essas. E a energia, gente, não para de aumentar. Aqui a gente teve um aumento de 9%, aí em outras regiões, aí, Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, 8%. Então, isso ele tira qualquer impacto que a gente tenha, né, de qualquer regra ali. Vai entrar o fio B, vai ter, né, esses impactos aí para o consumidor ali, né, para quem está investindo. Mas, na verdade, isso acaba sendo absorvido pela própria inflação energética, né, pelo próprio custo da energia. Então, esse ano mesmo, eu acho que o impacto vai ser negativo aqui dentro de Mato Grosso, né, aqui praticamente zero. E agora informar isso para o consumidor, né, para quem ainda está pensando. O maior mercado no solar é o telhado, né? Então, é o mercado que a maioria de nós está, né, focado. Que é o telhado ali, a residência, o comércio, e esse é a vocação do solar, né? É ser descentralizada, ou seja, você levar, espalhar, né, aquela geração por cidades, por estados. Então, eu acho que essa é a maior vocação do solar e é onde ele vai ter o maior espaço. E depois, gente, vem o armazenamento aqui, a partir de 2025 até 2030, vai ter uma crescente muito forte nas baterias, né, nas tecnologias de armazenamento, que é o que vai fazer o nosso setor ainda evoluir muito mais à frente. Por quê? Porque o sistema de armazenamento ele te dá uma perspectiva de não chegar até 20%, por exemplo, de solar, e falar assim, o sistema não aguenta mais, a gente tem que parar. Então, a gente vai até 50%, até onde a gente conseguir, né? Porque a bateria te dá essa fonte despachável de energia e aí a gente vai poder controlar que hora que a gente quer injetar, que hora que a gente quer usar a energia. Então, gente, espero que o meu assunto era mais ou menos trazer um pouco, né, do que a gente viveu ali. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma aí com vocês. E vocês podem contar ali com a gente aqui, né, no Mato Grosso, no Brasil, aí, com a Energy, precisando, a gente está à disposição. Agradeço a presença de todos aí e é isso. Obrigado. Obrigado, Alexandre Sperafico. Pessoal, veio um alerta aqui, eu acho que o nosso mestre de cerimônias, o Leandro, ele vem comunicar uma mudança regulatória. É isso que aconteceu? Perfeitamente. É uma mudança regulatória do nosso estacionamento. Falando em estacionamento, falando de carro, né, você pode ver que no dispositivo é fácil de identificar um piloto, né? Você tem 3 sapatos sociais e tem já a sapatilha pronta, já o calçado preparado para sair daqui pilotando, fazer um ponta-taco, né, Sperafico? Muito bem, senhoras e senhores, rapidamente, interrompendo o nosso painel, um sucesso do nosso evento, claro, ocasionando algumas coisas, porque o nosso estacionamento ele não é tão grande assim, e os veículos que lá estão são. Então, os proprietários do Corolla, placa RRL 2A96, por favor, oferecer o veículo. Onix EGX 3H59, Onix EGX 3H59, Hilux
BEM 2D82, Hilux BEM 2D82 e S10 QBP 9A90, S10 QBP 9A90. Contamos com a colaboração de todos vocês, nós vamos ajustando isso no decorrer do nosso evento. Devolvo a palavra, professor Ernesto, bom trabalho. Obrigado, Leandro. Bom, nesse intervalo, enquanto refleti aqui sobre a fala do Roberto, do Alexandre Sperafico e do início desse debate, eu pensava na importância do diálogo e da riqueza de um momento como esse, a Besolar Meeting. De um lado, nós ouvimos aqui a distribuidora, os desafios que ela enfrenta como redes inteligentes, prosumidor. Esses são vocabulários que não se falavam no setor, pouco se falava há cerca de 10 anos atrás. E aqui do lado, o Sperafico, que está justamente o empreendedor dessa tecnologia disruptiva, né? E daí existem as incertezas, os conflitos, as indagações. O Brasil, sendo um país tão grande, tão diverso, então os desafios são ainda maiores e as oportunidades. E no centro conosco, Guilherme Berejuc, que fica agora com uma grande pergunta. Guilherme Berejuc, o que fazemos quando acontecem os problemas com a conexão? Bom dia a todos e todas. Olha, grande questionamento. Eu só fiquei preocupado agora, Ernesto, que eu não poderia dar essa resposta antes que os motoristas retornem, né, porque eles vão perder, né, essa parte importante aqui que eu vou dar a solução. Mas, brincadeiras à parte, é uma grande alegria, uma honra estar aqui com todos. E a pergunta, eu tenho uma apresentação, será que ela será carregada, mestre? Enquanto isso... Sim, professor. Está aqui na nossa programação. O passador? Está aí. O passador está aqui. Perfeito. Mas o doutor Rodrigo Sawaia perguntou, na fala dele, ele fez uma pergunta no sentido, ele fez uma pergunta negativa ao auditório, perguntou: quem aqui não está tendo problema com as distribuidoras? E ninguém levantou a mão. Eu gostaria de me certificar e fazer a pergunta no sentido positivo. Quem está tendo problema ou já teve, para ter uma ideia aqui no auditório? Então, temos aqui, olha, temos mais de um, temos uma porção. Bom, eu vou me propor aqui a fazer um teste aqui da minha capacidade de trazer, se não uma solução, trazer uma esperança. Eu quero, ao final da minha apresentação, perguntar se os senhores encerram minha apresentação um pouco mais otimistas do que o início da minha fala. E o que eu quero trazer é uma perspectiva no sentido de convencê-los ou reforçar o sentimento de que existe um direito a ser protegido, um direito a ser tutelado em relação a todos que empreendem, a todos que acreditam no setor fotovoltaico e dedicam suas vidas, suas melhores energias em fazer esse negócio acontecer, esse negócio prosperar. Porque quando eu iniciei minha formação para me tornar um advogado, eu me lembro, né, de um princípio que eu aprendi muito cedo nos bancos da faculdade, que é impossível um advogado defender um direito em que ele não acredita, em que ele não esteja plenamente convencido. E é impossível que uma parte contrate um advogado para defender um direito se a parte não está plenamente convencida de que tem esse direito. Então, nós termos a noção, o conhecimento, a convicção forte, né, de que existe um direito a ser protegido é importante. Por quê? Quando nós nos deparamos com dificuldades para acesso à rede, para empreender, instalar e fazer funcionar as centrais micro e mini centrais de geração fotovoltaicas, às vezes vem uma dúvida, fala: puxa, mas que pena, a distribuidora não tem mais capacidade para absorver geração. Perdi minha vez, né? Não consigo mais acessar a rede. E, às vezes, fica esse sentimento de que não tem o que possa ser feito, porque a distribuidora exauriu ali a capacidade de receber.
E a minha proposta é trazer uma reflexão, e aqui eu tenho a felicidade de ter ao meu lado o Roberto, que já antecipou um pouco do que eu quero dizer, né? A distribuidora, ela pode chorar, pode espernear, pode achar ruim, mas ela precisa atender, ela precisa dar um jeito de atender, né? E eu quero justamente trazer essa percepção, esse sentimento, né? O problema que aparece quando se fala em dificuldades de acessar a rede é que existe, eu chamei aqui de embaraço, né? Existem embaraços para o exercício do direito ao acesso à rede. A distribuidora alega que falta capacidade, ou alega que falta a ANEEL expedir um regulamento, ou alega que existem muitos pedidos simultâneos, né? Alega que é necessário consultar o operador nacional do sistema. Isso aconteceu. A CEMIG, né, suspendeu muitos processos de acesso alegando essa necessidade. Aparece uma distribuidora suspendendo ou revogando pareceres de acesso, é o caso da Energisa, esse caso sendo muito discutido, né? E a questão é que, se a gente não presta atenção, dá a impressão que a empresa pode fazer isso, né? Não pode, né? É uma clara exorbitância do que a empresa pode fazer como uma concessionária de um serviço público. E, por isso, eu chamei esses embaraços para o exercício do direito de acesso à rede como um problema aparente. Por quê? Porque o que está por trás do problema é uma prestação de um serviço público inadequado. E aqui é a chave da questão, na minha leitura, e que tem muito a ver de como o sistema elétrico se desenvolveu no Brasil, né, a história da indústria da energia elétrica, da configuração da rede que existe hoje e dos desafios que existem para que essa rede atenda à geração distribuída. Eu gosto de trazer e repetir muitas vezes que uma distribuidora de energia ela é uma concessionária de um serviço público de distribuição. Por que isso? Porque um serviço público ele tem uma característica de ser um serviço disponível para todos os usuários daquele serviço. Todos que queiram usar um serviço público têm direito a solicitar o acesso e a usar o serviço, seja energia, água, esgoto, correio, enfim, qualquer serviço público. Uma das características é ser um serviço público. E não é por menos que, no caso do Brasil, quando se tratou de dizer o que é uma competência da União, uma competência no sentido, o que a União deve fazer? Ela deve prestar os serviços de energia elétrica. Então, é uma competência que a nossa Constituição deu para a União. Artigo 21, inciso 12, letra B. Depois, se alguém tiver curiosidade em verificar a Constituição, está lá. É uma titularidade da União ter esse serviço público. E, quando uma empresa privada presta esse serviço, ele está prestando esse serviço como um delegado da União. Aqui é por delegação, na figura de uma concessão ou de uma permissão. Então, uma concessionária ela tem um contrato de concessão firmado com a União, em que a União fala, aqui eu vou traduzir em termos leigos, né, em que a União fala, olha, esse serviço público, pela Constituição, eu que presto, é um serviço público meu, mas eu estou aqui, por esse contrato, delegando a titularidade da prestação desse serviço para você, empresa privada, que vai atuar nessa área. Você, como concessionária, atuará com exclusividade, mais que isso, terá um monopólio para prestar esse serviço. Ninguém vai prestar o serviço público na mesma região em que a empresa vai prestar. E o monopólio, esse é um ponto interessante de pensar. O que é um monopólio da distribuição? É o centro do serviço. São os serviços de rede. O que é monopólio é um serviço de rede, que é fazer a conexão, receber energia em alta tensão das distribuidoras, das transmissoras, fazer o rebaixamento da tensão, instalar a infraestrutura necessária para levar isso em média tensão, baixa tensão, né, em redes
primárias e secundárias, para todos os usuários do serviço público. Os usuários são quem? Tradicionalmente, eram os consumidores de energia. Utilizava-se o serviço público para conectar a rede, tirar e usar em casa, na indústria, no comércio, né, para atender todas as necessidades. Agora, não. Agora, nós temos a GD como uma usuária de um serviço público. A GD, ela tem um direito de acesso à rede da mesma estatura, da mesma qualidade que qualquer outro usuário do sistema público de distribuição. E esse conceito muito bem assimilado é o que o Roberto trouxe aqui. Me deixou muito feliz quando o Roberto trouxe isso, né, que eu tive a felicidade de ver que a Equatorial está muito antenada com esse princípio de que ela precisa dar conta dessas solicitações. Esse é um problema da concessionária. E por que é um problema da concessionária? Isso não é, um chute, né? Isso não é uma coisa que eu acho. Isso é uma coisa que está na lei. Existe uma lei, essa lei de 95, a lei que regula os serviços públicos, e ela trata justamente dessa situação da concessão de energia. Ela fala, olha, toda concessão ou permissão pressupõe a prestação do serviço público adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecidos na lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. A lei vem em seguida e fala, o que é um serviço adequado? Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, generalidade, cortesia na prestação e modicidade tarifária. E aqui nós vemos que existe uma falha na prestação, já começando... Até na cortesia nós poderíamos questionar se não existe uma falha na prestação, né? Quantos dos senhores talvez tenham procurado as distribuidoras levando uma situação concreta, precisando de uma orientação, esclarecimento, e foi, se não tratado com descortesia, talvez não tenha nem conseguido ter atendimento, né? Isso, infelizmente, acontece. E a lei veda que um serviço público não seja prestado com cortesia. Mas tem um princípio que eu quero chamar a atenção, que está relacionado com o momento que nós vivemos de revolução do mundo da energia elétrica, da indústria da energia, com a geração distribuída, que é a atualidade. O serviço público ele deve ser atual. E a lei também fala o que é atualidade. A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e a expansão do serviço. Então, senhores, quando me questionam o que nós podemos fazer com relação a essas dificuldades para acesso, para conexão, a primeira resposta, genérica, que eu sei que não vai resolver concretamente o problema, né, é dizer, olha, é fazer valer a lei. Né? A lei manda que a distribuidora se atualize. Ela é uma concessionária do serviço público. O serviço público é da União. E o problema não foi criado pelo empreendedor de GD, né, essa dificuldade para a distribuidora. Foi, primeiro, a ANEEL, que estabeleceu o sistema de compensação de energia, que reduziu uma barreira para acesso da micro e da mini geração, e depois veio o legislador e editou um marco legal, dizendo, olha, é direito da micro e da mini geração ter acesso à rede. E ali está o comando. Foi a lei que determinou, então, que as distribuidoras se atualizem para atender. Então, claro, pode ter reclamação, pode ter choro, pode ter dificuldade, não estamos dizendo que é trivial, né, eventualmente, atender todos os pedidos, mas existe uma obrigação legal, e isso deve ser exigido. Então, o que eu ressalto para esse dever jurídico de atualização do serviço público, para contemplar todos, eu coloco aqui todos com ênfase, sem exceção, todos os pedidos de acesso formulados devem ser processados e atendidos na forma da lei e da regulamentação. A quem é dirigido o dever de atualização do serviço público? Primeiro, a União é o poder concedente, então eles precisam, como poder concedente, zelar para que esse serviço público seja atual. A agência reguladora, que regulamenta e fiscaliza a prestação desse serviço, e as próprias concessionárias. Então, a obrigação não é apenas de um ou dois entes, existe uma conjugação
importante de instituições que precisam trabalhar para que isso aconteça. Diante das dificuldades de acesso, o que pode ser feito? O Ernesto, no início da apresentação, já deu um roteiro a ser seguido, né? Um roteiro que merece aqui ênfase, é que cada interessado lute e busque a preservação do seu direito individualmente, seja pela reclamação à distribuidora, por notificações, pela ouvidoria à ANEEL, por ações judiciais, se necessário, porque aqui existem direitos a serem tutelados. Então, é um direito que merece que todos lutem com bastante afinco para fazer preservar. Agora, no plano institucional, existe uma ação importante a ser feita na esfera do Poder Legislativo, na esfera do Poder Executivo, na esfera do Ministério Público, Tribunal de Contas, que é uma articulação para que essa atualização do serviço público, para que a prestação, a fiscalização aconteçam adequadamente. E eu quero chamar a atenção aqui, e essa é uma tarefa que a Absolar desenvolve com bastante afinco, diuturnamente, em Brasília e junto a todas as entidades a quem compete se envolver nessas decisões, a Absolar está lá diariamente lutando para que esse ambiente institucional seja aprimorado. E eu quero chamar a atenção para um ponto aqui. O Ernesto comentou também, na apresentação dele, sobre a preocupação que existe em relação ao ambiente concorrencial na geração distribuída. E aqui, eu acho que existe uma questão que merece também muita atenção, que é exatamente o que é uma concessão de distribuição e o que cabe a uma concessionária fazer como uma monopolista de um serviço público, né? A rigor, nós deveríamos ter uma distribuidora que presta o serviço de rede, ela confere acesso a todos que pedem para usar a infraestrutura, ela não deveria ter um conflito de interesses, ou seja, ela deveria zelar para que aquele serviço fosse prestado adequadamente, mas, eventualmente, acontece, no meio desse caminho, conflitos de interesse, dificuldades para acesso, né? Eventualmente, as empresas de distribuição têm empresas irmãs ou coligadas, sujeitas ao mesmo controle, né? E isso pode contaminar um pouco o ambiente de concorrência. E agora nós estamos em um momento em que se discute a renovação das concessões das distribuições. As concessões que foram objeto de privatização na década de 90, as concessões começam a vencer nessa década, né, concessões de 30 anos, e se discute a renovação dessas concessões. E é fundamental, na nossa leitura, que essa discussão da renovação das concessões passe também por uma visão do que é o serviço público concedido e quais são as obrigações de atualidade das distribuidoras, né, para que fique muito claro até onde ela pode chegar. Por exemplo, se uma distribuidora pode atuar no segmento de GD, se ela pode vender, instalar kits, painéis ou mais, se ela pode ter uma empresa que opera sob a mesma marca, mas sendo outra pessoa jurídica, que concorre no mercado. Para finalizar aqui, eu quero trazer um caso hipotético que chama atenção, né? Todos aqui estão trabalhando, buscando mercado, sempre olhando para o mapa do Brasil e vendo, bom, onde é que nós vamos direcionar nossos recursos, nossos esforços para a venda, para prospectar mercado, para conseguir novos consumidores. E aí tem que escolher algum lugar do mapa, com as informações disponíveis, e falar, bom, é aqui que eu vou concentrar meu orçamento de venda no ano 2023. E o recurso é limitado, não dá para fazer uma orientação de venda no Brasil inteiro, não existe dinheiro que comporte isso, então tem que tomar decisões. Por outro lado, a gente pode pensar que, se uma empresa tem acesso às informações da distribuidora, por operar sob um mesmo controle, né, ou por ter alguma relação comercial, ela pode ter uma atuação muito mais assertiva nas áreas que têm maior disponibilidade de rede, né, que tem uma rede menos esgotada, vamos usar essa palavra, né, uma rede mais disponível, e assim vai ter uma atuação muito mais assertiva. Então, existe uma questão concorrencial importante a ser analisada. E, para fechar, eu também penso que a questão da transparência das informações é um ponto que deve ser muito cobrado. Porque hoje se alega esgotamento de capacidade de rede, mas é importante saber qual foi o critério adotado pela distribuidora para fazer essa avaliação do esgotamento, né?
eu sei que existe uma regra de ouro da engenharia que alega que 15%, né, seria o percentual de hosting capacity nas redes, né? Ou seja, poderia ter uma inserção de GD de até 15% da carga, né, do pico máximo de uma carga naquela rede, naquele ponto. E, recentemente, um estudo feito por pesquisadores associados ao Instituto de Energia e Ambiente, da USP, do Igor Cordeiro, junto com o professor Hildo Sauer, fizeram uma avaliação da cidade universitária na USP e falaram o seguinte: olha, nosso modelo indica que aqui comporta até 103% da capacidade, da carga máxima da cidade universitária, de inserção de fontes renováveis. Então, é um critério que mostra um senso muito diferente do que apregoa uma prática média da engenharia. E nós não sabemos exatamente quais são os critérios que as distribuidoras estão adotando. Então, por isso, a transparência nas informações, os métodos usados, né, tudo isso tem que ser apresentado quando uma distribuidora dá uma negativa, ou alega um esgotamento de capacidade, ou revoga um parecer de acesso. Né? Se ela não dá, não abre a metodologia, se ela não especifica qual é o gargalo, e se ela não aponta a solução que ela vai conferir para cumprir a obrigação de atualidade do serviço público, ela está prestando um serviço inadequado. E é em relação a isso que a nossa briga deve continuar, né? Não aceitar serviço público inadequado. Bom, eu espero ter, de alguma forma, ajudado. Eu disse que, no final da minha apresentação, eu ia questionar se, de alguma forma, eu trouxe um pouco de luz aqui, e espero ter conseguido. Mais uma vez, agradeço por me ouvirem pacientemente. Obrigado a todos. Obrigado, Berajuk, e com certeza trouxe luz. Eu acho que, com certeza, especialmente quando você enfatiza a importância da transparência, essa batalha, essa luta positiva contra o desafio da assimetria da informação, não é? E o diálogo. Acho que o diálogo é fundamental, ainda que interesses sejam opostos. Eu acredito muito nesse caminho do diálogo, da transparência, de diminuir a assimetria da informação, e eu acho que, no longo prazo, seremos todos vencedores. Pessoal, temos agora cerca de 10 minutos para uma rodada de perguntas e respostas. Eu tenho recebido aqui pela Beatriz, obrigado pelo apoio, Beatriz. E, como temos pouco tempo, chegaram aqui algumas questões para o Roberto, para o Berajuk, e eu acho que o Esperafico teria também alguns itens a adicionar. Nessa primeira pergunta, questiona, Roberto e Esperafico, sobre os desafios da infraestrutura para manter a qualidade dos serviços em zonas rurais, e se isso precisa ser mudado, qual a transformação. E aí, se me permitirem um pequeno complemento, a Equatorial, como nós sabemos, ela cobre grande parte do território brasileiro. Então, uma curiosidade é se é possível falar em soluções homogêneas ou se nós temos soluções individuais para cada área, como que a Equatorial aborda esse problema. E, do lado do Esperafico, se também as dificuldades são as mesmas ou se elas mudam muito conforme a região. Então, poderia iniciar o Roberto, por favor. Bom, eu acho que a resposta ela vai na linha do que um médico diria na hora de fazer um tratamento para um paciente, né? Para cada problema, para cada doença, você tem que ter um remédio diferente. E quando a gente trata concessões tão extensas, quando você trata estados tão grandes, como é o caso dos estados que a Equatorial, a maioria dos estados que a Equatorial está trabalhando, né? Ela também trabalha em estados com menor extensão, mas não por isso com menos diversidade de característica de carga e de clientes, você tem que estudar o melhor remédio. E essa equação nem sempre ela é fácil de fechar, porque você tem que aliar a tecnologia disponível, você tem que aliar a responsabilidade também
da modicidade tarifária, você tem que aliar também tudo que está previsto nas normas regulatórias para você fazer um investimento prudente, e você tem que ser competitivo. A empresa tem que ter saúde financeira. E sempre pensando com a lente do cliente. Fechar essa equação, conseguir costurar tudo isso, não é uma missão fácil, não é uma missão simples. Mas eu acho que a gente tem uma vantagem aqui no Brasil, e depois de ter estudado um pouco o que acontece em outros países, o Alexandre falou um pouquinho lá dos Estados Unidos, que cada estado tem uma lei, cada estado também tem um modelo regulatório. É muito interessante até de ver, é uma cultura até de competição. O próprio modelo regulatório elétrico americano, do setor elétrico americano, ele incentiva a competição entre os estados para poder ser mais produtivo, para poder ser mais competitivo, né? Mas o Brasil tem uma vantagem, a nossa regulação ela é muito bem feita. Ela é uma regulação que ela consegue pegar um país continental e ter mecanismos para poder regulamentar de uma forma que é, sim, eficiente, um mercado que ele é tão complexo quanto o mercado de energia, principalmente no ramo de distribuição. No caso da Equatorial, um exemplo que a gente tem dentro do próprio estado de Goiás, em algumas situações, é viável fazer o atendimento através de energy storage e placa fotovoltaica, sistemas de SIGFI e MIGDI. Então, nós temos clientes em regiões de difícil acesso, em que a rede não chegou, em que eu tenho áreas de preservação ambiental, que, para eu levar uma rede até lá, o impacto ambiental seria enorme, que a gente, baseado sempre na regulamentação da ANEEL, a gente resolveu fazer o atendimento através de MIGDI e SIGFI, através de placa fotovoltaica com energy storage. E é algo que funciona muito bem. Eu trabalho já no estado de Goiás há algum tempo, com a Equatorial há 4 meses, mas já trabalho há 4 anos no estado de Goiás. E, nesse período, eu tive o prazer de levar energia, através de programas como esse, a comunidades que aguardavam energia há 40, 50, 60 anos. A gente está falando de gente que não tinha acesso a um direito constitucional de ter energia elétrica há tanto tempo, né? Então, para cada desafio, para cada problema, a gente tem que ter um remédio diferente, e a gente procura trabalhar fechando essa equação que atenda todas essas variáveis que eu comentei. Roberto, obrigado. E, antes de passar a palavra aqui ao Alexandre, chegou um complemento, Alexandre. Então, vou ter que fazer a pergunta 2 em 1. Mas, Roberto, queria muito agradecer ao teu esclarecimento, porque é um grande desafio para a distribuidora, e, agora que nos aproximamos dessa rodada final de perguntas e respostas, o agradecimento especial à Equatorial por responder a esse desafio, por estar aberta ao diálogo. E, mesmo sendo aqui em um estado que não é área de concessão da Equatorial, e você respondeu ao chamado, esclareceu, esteve presente. Então, nesse sentido, nosso agradecimento e parabéns. Alexandre, complementando a pergunta, estão dizendo aqui o seguinte: diante desses desafios, como a tua empresa evoluiu do ponto de vista de treinamento, de gestão e de qualidade para conseguir competir diante desse cenário? Bom, já complementando a resposta do Roberto, e já pelo lado, né, de quem está vendendo a solução, sim, a gente tem muita diferença, né, de uma área de concessão, de uma distribuidora para outra, né? Tem distribuidoras que elas têm que evoluir muito ainda, elas causam muito problema, né, para você conseguir. Até o contato, né, é muito difícil, principalmente depois da pandemia, todo mundo se isolou ali, você não conseguia contato. Mas tem distribuidoras que são problemáticas, né? Eu acho que todo mundo que está aqui tem aquelas mesmas reincidências, né? Que você fala, ih, caiu lá, cara, agora. Então, a gente tem áreas ali que são, né, tem que evoluir bem mais rápido, e tem outras áreas né, tem outras empresas que já estão bem à frente nesse modelo de negócio, que já entenderam que não adianta, né, não é uma guerra do táxi contra o Uber ali, né? A gente vai ter que trabalhar junto e para conseguir entregar o melhor para o consumidor. Mas, dentro da questão de treinamento, a empresa ali, né, a gente sempre procurou trazer os melhores profissionais ali
ter essas pessoas, inclusive com conhecimento, né, da distribuidora, né, ou seja, pessoas que já fizeram parte da distribuidora, para trazer esse conhecimento para o lado de cá também, para lidar com o lado de lá, falando a mesma língua, né? Então, eu acho importante a gente ter um bom relacionamento com as distribuidoras. Então, a gente tenta sempre fazer os canais, né, ter esse network, porque, no final do dia, todo mundo quer resolver o mesmo problema, né? Se tiver bom para os dois lados, né, é o que tem que acontecer ali e o cliente que ganha com isso. Então, ainda tem, né, um caminho para percorrer. Algumas empresas entenderam mais rápido que não é um jogo de eu para um lado e o setor para o outro, mas ainda tem que desenvolver mais isso, e mais rápido, né? Porque esse mercado é dinâmico demais, e como é que é? De aceleração eu entendo. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Bom, Esperafico, agradecer também a tua presença, a troca de experiências conosco, que eu acho que enriquece muito. E acho que fica o convite, né, para a permanência do diálogo. Nós temos aqui outras perguntas, pessoal. O que a distribuidora pode ou não pode fazer? Por exemplo, as distribuidoras, tradicionalmente, elas podem operar serviços acessórios à concessão, que são serviços de engenharia, projeto, execução, etc. E isso, no contexto das concessões, há 30 anos atrás, fazia sentido porque muitas das cidades atendidas pelas distribuidoras, cidades pequenas, não contavam com empresas especializadas que pudessem fazer recursos, projetos, instalações, né? E isso era muito natural que se recorresse à distribuidora para alguns serviços. Agora, no ambiente competitivo, em que existem inúmeras empresas que podem atender, fazer orçamentos, atuar, e tem cobertura nacional, do mercado, né? Em geração distribuída, por excelência, é onde as empresas concorrem, né? Aqui tem empresas que concorrem para conseguir